Existe uma coisa chamada dilema darwiniano, que é Olha só. importantíssimo para quando a gente fala sobre julgamento moral. Peter Singer, que é um grande eticista, tem um artigo em que ele comenta um pouco sobre esse dilema, e eu vou fazer uma argumentação na linha do Peter Singer aqui. Qual que é o dilema esse, né? A pergunta é basicamente a seguinte: se existe moral objetiva, da onde derivaram essas regras morais? Da onde? E aí, Essa é excelente pergunta. aí eu posso ter 2 caminhos. Eu falo: "Olha, elas vieram por questões evolutivas, só que a evolução leva para aquilo que é útil, não propriamente para aquilo que é verdadeiro. E aí a moral seria simplesmente útil, não seria regras morais verdadeiras. Então é simplesmente utilidade, então eu não posso falar de objetividade, não posso falar de verdade ali. Então seria um problema. Ou eu poderia dizer que elas simplesmente surgiram e que não tem relação com essas questões Mas evolutivas. surgiram da onde? Exatamente, aí seria uma agulha num palheiro, basicamente, assim. Seria uma puta sorte a gente ter tido a capacidade de formar crenças Mas morais é uma objetivas. discussão ontológica ao redor disso, então. Tipo, como que alguma coisa vai vir a ser do nada, entende? Não sei se ela é ontológica, pode ser uma discussão metafísica, né. Ontológica seria uma discussão sobre, Sim, sim. categorizações de mas enfim, de fato, a resposta para o dilema darwiniano, a mesma resposta que eu aplico para o dilema, que esse dilema também aparece para a ciência. As pessoas utilizam esse argumento para defender que ciência não chega a verdades, justamente porque a evolução nos levou para aquilo que é útil. É basicamente o seguinte: de fato, a ciência, não depende a ciência chega a determinados tipos de conclusões, de maneira a ser estranho do ponto de vista evolutivo, pensando que, a evolução leva para utilidade. Só que o grande ponto é que descobrir coisas verdadeiras sobre o mundo é útil. E nós temos meios racionais que nós exadaptamos para conseguir produzir ciência. A ciência ela é antinatural, em certo sentido. Tanto que o raciocínio científico vai na contramão dos nossos viés cognitivos. Viés de confirmação, viés de grupo. A gente tem que lutar contra esses vieses para conseguir fazer ciência. E aí a gente consegue chegar em conclusões que sejam verdadeiras, mesmo que a nossa cognição pode nos forçar a ir para determinadas crenças que são simplesmente úteis e que não sejam verdadeiras. Uhum. E A moralidade acontece a mesma coisa. Nós temos um mecanismo que nos permite fazer matemática, que nos permite fazer ciência e que nós podemos utilizar para fazer discussões morais. Nós vamos ter pressões a todo momento evolutivas, porque a moral está ligada à utilidade muito fortemente, né? Porque é a mas aí organização é da uma discussão sociedade, também, né? mas eu consigo identificar certos vieses aí. Eu consigo identificar viés de grupo. Tem um cara chamado Jonathan Haidt, que é um excelente cara nesse debate, que é um psicólogo moral. E aí, só para você ter como exemplo, para a gente ver como é que a gente consegue detectar vieses cognitivos a partir da moralidade. Ah, o Jonathan Haidt, ele pesquisa uma coisa chamada intuicionismo moral, que é basicamente a nossa intuição sobre o certo e o errado. E ele fez uma pesquisa muito interessante, num artigo chamado The Rational Dog and the Emotional Tail, o cão racional e a cauda emocional. Nessa pesquisa, ele vem com um cenário, que eu vou desenhar aqui pra você. Imagina só 2 pessoas, não vou lembrar dos nomes, vamos colocar João e Maria, que eles são irmãos, e sendo irmãos, eles decidem fazer sexo, basicamente. Eles fazem com preservativo, hã, nas férias da faculdade, e acabam não contando pra ninguém, tá bom? Aí, Jonathan Hyde vai pra a população e pergunta: "Olha, a ação desse João e Maria, tá correta?" E as pessoas viram e falam: "Não, não tá incorreto. Não tá correto, tá errado." E aí pergunta: "Mas por que tá errado?" "Não, tá errado porque, basicamente, os pais podem saber." Falou: "Não, não, mas você falou que eles contaram um segredo." "Ah, mas tá errado porque ter filhos com irmãos é uma coisa ruim." Falei: "Não, não, mas eles usaram preservativo." "Ah, mas tá errado porque eles são muito novos." "Não, eles estavam na faculdade." Ou seja, no final das contas, a pessoa era apertada e ela virava e dizia o seguinte: falou: "Olha,
não tem a mínima ideia porque é errado, mas é errado. Basicamente. O que Jonathan Haidt mostra com isso? Que Fala, olha, interessante, hein? essa intuição moral de que é errado é uma intuição evolutivamente enviesada na seguinte direção. Nós, de fato, é útil pensarmos que incesto é ruim, porque o incesto produz filhos Uma com prole, falhas ruins. com- Mas a grande questão é, quando eu discuto racionalmente moral e começo a eliminar as variáveis que tornariam o incesto uma coisa ruim, eu não deveria chegar na mesma conclusão. Se eu tivesse um julgamento racional sobre isso, eu deveria virar e falar, olha, eu não faria, de fato me estranho também, acho bizarro, mas, do ponto de vista moral, ético, não tem nada de errado ali. Era consensual, não iam ter filhos com isso, era uma coisa que diz respeito a eles, né? Nem falaram com os familiares, então não tem terceiros impactados, então não tem nenhum problema ali. Qual é a lição que a gente pode tirar, então, dessa história? A lição que a gente pode tirar é a seguinte. Nós, de fato, temos resistência evolutiva que podem gerar crenças morais enviesadas. Mas nós temos um mecanismo racional que pode julgar esses vieses e permitir a chegar em conclusões morais mais adequadas. E é daí que a gente consegue tirar uma moralidade objetiva. Da mesma maneira que a gente consegue fazer ciência. Então, mas você acha que o homem é racional, de fato? Porque você tá partindo com um pressuposto, né? Nesse sentido. Pra dizer que a gente conseguiria analisar a situação racionalmente. Nós temos capacidade de fazer julgamentos racionais, mas o homem não é, o ser humano não é racional. É a falácia da divisão, no final das contas, né? Nós conseguimos ser racionais em determinados contextos, mas não significa que nós somos racionais no todo. Mas o que importa é que a gente conseguir fazer esses julgamentos. Interessante. E qual que é a resposta, então, pro dilema darwiniano? A resposta seria a seguinte direção. Você falou que tem, no caso, duas opções, né? Duas opções. Sendo uma que... Era uma terceira via, na verdade. São três, resposta... então. Não. O dilema te obriga a responder por isso ou por isso. A resposta é que isso é um falso dilema. Ah, é? Eu não dependo que a moralidade seja... as verdades morais, a objetividade moral, seja fruto evolutivo, meramente. E também não tenho de falar que ela vem do nada. O que eu posso falar é o seguinte. A evolução permitiu com que nós tivéssemos a capacidade da racionalidade e a gente fez uma exaptação dessa capacidade de ser racional para utilizar para moralidade. Você consegue perceber que é uma outra coisa? Esse dilema que ele colocou foi para sustentar a teoria de que, de fato, existe uma moral objetiva? Não, esse dilema, Ou foi pra ele ir é colocado pra botar o cara da moral objetiva contra a parede. Pra E você deu virar certo, e né? dizer, Deu olha, certo. deu certo. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.